Vira e mexe, o cinema está às voltas com alguma história sobre a Segunda Guerra Mundial. Se formos considerar o filme de guerra como um gênero, dentro dele, o conflito que durou de 1939 a 45 provavelmente é o favorito. E o motivo mais evidente para isso é uma definição clara de mocinhos e vilões e do propósito da guerra. Os nazistas formam o mais definitivo retrato do mal. Os soldados e civis expostos aos mais explícitos horrores são vítimas do incontornável enfrentamento do fascismo e suas ambições de dominação e extermínio. Já uma guerra que, por sua vez, apresenta uma complexidade maior em suas representações no cinema estadunidense, principalmente em filmes dos anos 80, é a Guerra do Vietnã. Considerando o filme americano sobre o Vietnã, é notável a presença de duas subcategorias para o filme de guerra que, se não incomuns, eram praticamente inexistentes até então: os filmes de retorno e os filmes de veteranos traumatizados. O apelo iconográfico de Sylvester Stallone, de arco e flecha e faixa vermelha na cabeça em Rambo 2, sempre foi maior do que a representação atormentada do protagonista no primeiro filme da série, que, caso seguisse fielmente o livro em que foi inspirado, terminaria com o suicídio do ex-combatente. Portanto, a imagem de Rambo com sua chance de se tornar um herói é a que fica, e que justificaria seu retorno em outros filmes da franquia. Do we get to win this time? This time it's up to you. Um apelo à necessidade de reescrever a história de um fracasso em todos os sentidos. Aliás, nunca foi comprovada a existência de prisioneiros de guerra no Vietnã após a retirada das tropas americanas, e tudo não passa de uma teoria que o cinema ajudou a sustentar. Vários filmes se apoiaram nessa ideia para justificar essa volta simbólica ao Vietnã, geralmente num sentimento catártico, afinal, mesmo em casa, esses soldados nunca mais seriam os mesmos. O assombramento pelas atrocidades e o estresse pós-traumático foram explorados tanto por um viés mais dramático e realista de O Franco Atirador e Pecados de Guerra, como nos thrillers surreais Alucinações do Passado e A Nona Configuração, e até pelo exploitation de O Exterminador e Combat Shock. Personagens desse tipo não eram uma novidade e continuaram sendo explorados em filmes sobre conflitos posteriores, mas a ferida do Vietnã se mostrou bem difícil de cicatrizar. O grupo mais óbvio dos filmes sobre a Guerra do Vietnã são aqueles ambientados durante o conflito, entre eles clássicos como Platoon, Apocalipse Sinal, Bom Dia Vietnã e Nascido para Matar. Cada um explorando, entre outros temas, ideologia, insanidade, esperança e doutrinação. A maioria dos filmes de guerra feitos até então apresentavam, é claro, o inferno de uma guerra, mas se tratando, por exemplo, da Segunda Guerra, como comentamos anteriormente, as batalhas são malefícios que se justificariam pelo bem maior, que era livrar o mundo do nazifascismo. Filmes verdadeiramente anti-guerra seriam aqueles que apresentariam o despropósito e a irracionalidade da guerra como um fato recorrente da história. Kubrick fez isso magistralmente em Glória Feita de Sangue, talvez o maior filme antibélico de todos os tempos, junto com sua sátira Doutor Fantástico. O que pode nos levar às seguintes perguntas. Até que ponto é possível fazer um filme anti-guerra? Representações excitantes e heróicas podem transformar um filme em involuntárias propagandas de alistamento? Funções dramáticas específicas podem se perder dentro de um modo de consumo fragmentado tão comum atualmente, como fazemos aqui mesmo, por exemplo. A questão que queremos levantar é como um diretor trabalha com o fascínio irresistível do som e da imagem no cinema dentro de um filme sobre algo tão abominável como uma guerra e a ambiguidade que isso invariavelmente carrega.
podemos citar Império do Sol e Vai e Veja, que mesmo sendo filmes de guerra sob o ponto de vista de uma criança, são muito diferentes em sua aproximação ao tema e ao cinema como ferramenta para contar histórias. A plasticidade de cenas isoladas, mesmo que em contextos terríveis, podem criar o apelo emocional de que ela pode ser empolgante, e o propósito de criticar a guerra pode acabar se perdendo dependendo da aproximação do espectador e o que ele procura. Esse tipo de polêmica foi levantado, por exemplo, em A Outra História Americana, que mesmo sendo uma denúncia séria sobre o neonazismo, contém cenas que, fora de contexto, apresentam um apelo estético que agrada aos simpatizantes do Homem de Bigodinho. Sabe um filme que os neonazis detestam? I'll myself, I'll to me, I'm the crowd who